Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Porque hoje, pelas redes radionetifônicas do Brasil e do mundo, eu estou te convidando para mais um episódio do nosso Chá da Tarde. E o tema de hoje é Escritores na Bienal, um mundo fantástico. E o meu convidado de hoje é um convidado, gente, que eu confesso que deste ano de 2025 na Bienal do Rio de Janeiro foi o livro que eu mais amei a capa. Eu olho para a capa daquele livro e penso, gente, a pessoa que fez essa capa é uma artista que com certeza captou a essência deste livro. O meu convidado de hoje é nascido em Antônio Prado, pequena cidade da Serra Gaúcha, onde desde pequeno cresceu rodeado por livros. A literatura fantástica faz parte de toda a sua existência, da sua vida. Porém, sua paixão aumentou ao descobrir o RPG. Gente, outro jogador de RPG daqui a pouco. Vão falar que esse podcast só tem jogador de RPG. Eu e uma dúzia. Mas vamos lá, onde pôde finalmente experimentar a sua criatividade com toda a sua força. Com 16 anos, iniciou a concepção do seu universo particular, presente em seus livros e contos. E hoje, com 26 anos e cursando mestrado de Direito Ambiental, ainda tem consciência ambiental, meu povo, sempre reserva um precioso tempo para viajar pelas longínquas planícies de mundos distantes. Com vocês, esse querido que tive o prazer de conhecer na Bienal do Rio 2025, Henrique Scopel! E aí, pessoal, tudo bem? Foi um prazer enorme estar participando desse programa. Foi uma das pessoas também que foi muito interessante conhecer, porque, como eu estava comentando, foi meio aleatório o nosso encontro, né? Verdade. Como ele estava vestido de Sonserina, né? E eu tenho um problema grave com a J.K., até teve alguns colegas que acharam que eu ia chegar dando uma livrada nele, mas na verdade foi conversar sobre livros, sobre fantasia. Eu ia te dar uma bengalada. E a gente virou, assim, tem uma conexão muito boa, conversamos bastante e, pô, tô muito, muito feliz de estar aqui hoje para falar contigo. Obrigado pelo convite e é isso aí, vamos lá. E é isso aí. E antes de mais nada, a gente começa com aquela pergunta padrão. Quem é Henrique Scopel por Henrique Scopel? Então, o Henrique Scopel, né? É um escritor, um acadêmico, né? Eu escrevo fantasia, literatura fantástica no geral, né? Mas mais focado para alta fantasia, para dark fantasy e agora retornando às minhas origens da escrita, que é o terror cósmico. Uau! Né? Eu sou acadêmico de Direito Ambiental, mestrando em Direito Ambiental na Universidade de Caxias do Sul, aqui em Caxias do Sul. Eu também sou bacharel em Direito, atuo dentro da Editora Flive, né? Sou o jurídico da Editora Flive. E sou um cara que gosto muito de livros, por óbvio, né? Gosto bastante de café, gosto bastante de natureza. E, cara, eu sou um cara de vida simples, entende? Sou um cara da simplicidade. E pai de gatos, Então, já vemos os gatos aqui, cachorros. Fantástico, olha, muito obrigado por você ter aceitado esse convite do nosso Chá da Tarde hoje. A gente vai aqui conversar, debater. E aí que tá. O vencedor da melhor capa da minha compra desse ano, de 2025. Minha primeira pergunta para você, qual foi o momento mais inspirador para você como escritor durante a Bienal e como, se acontecer, isso influencia na sua obra, no sentido de, por exemplo, você está ali escrevendo seu livro, você já escreveu seu livro, obviamente, está vendendo, e aí você está pensando em escrever um segundo livro. De repente, esse contato ali na Bienal com leitores, essa troca, isso gera alguma, de repente, você fala assim, poxa, de repente eu poderia seguir essa sugestão dessa pessoa aqui. Ou então, nossa, gostei muito do seu personagem. Será se ele vai sofrer ou ele vai ser feliz? Ou ele vai perder um braço? Vai ficar cego? Coisas do tipo assim. Nossa, foi bem trágico, né? Mas como que funciona? Fala pra gente assim.
Então, eu também sou bem trágico nos meus livros, tá? Então fica tranquilo. Deuses. Uma coisa que tu falou acontece com os protagonistas da história, não vou dizer o que é, mas uma das... Deuses. Mas, enfim, cara, para mim, o momento... A Bienal sempre é muito inspiradora, né? A Bienal sempre é muito inspiradora porque é um momento único de troca, né? E esse ano eu pude encontrar e reencontrar muitas pessoas que me inspiram, né? Tanto os leitores são muita inspiração para mim, né? Eu tive um reencontro bem emocionante com um leitor que eu conheci em 2023, que retornou esse ano para comprar os 2 volumes da minha saga. A gente teve uma conversa assim, bem emocionante. Ele até comentou com a mãe dele, falou: ah, por isso que ele é meu autor favorito. Aí me fez chorar, já abracei e tal, mas também foi muito marcante para mim a troca que eu tive com pessoas que eu admiro, né? Pessoas que eu admiro muito, pude aprofundar o contato, virar amigo, né? Ter uma troca mais pessoal. E para mim a Bienal ela é inspiradora por isso, pela vivência, né? Porque eu sou daquela questão que para escrever a gente não adianta só ler, né? A gente tem que viver também, né? Até uma coisa que o próprio Gandalf fala para o Bilbo, né? Que o mundo está lendo os seus livros e mapas, né? Então, para escrever, a gente tem que viver. E esse momento eu volto muito inspirado, tanto que, por questão da Bienal, eu estou escrevendo meu novo livro para lançar, né? Por uma troca de ideia que eu tive com a Mari, que é uma profissional do mercado, que trabalha na Flive também, e com a Luana, que é uma outra profissional do mercado que também trabalha na Flive, que elas me disseram assim, cara, por que tu não traz o teu terror cósmico para a Flive? Traz esse teu livro que comentou no passado com a gente, traz para publicar, e isso me fez voltar pronto para trabalhar, pronto para escrever, tanto que eu não consigo parar de escrever desde que eu voltei, e o que mais inspira é isso, são as trocas, sabe? Pô, beleza, que nem tu mencionou, tem, ver um personagem, ver um livro também pode inspirar, mas para mim o que mais me move é o contato com as pessoas, é o contato com os escritores, com os profissionais e com os leitores também. Olha, gente, vivendo e aprendendo. E como você acredita que a literatura fantástica pode ser usada para explorar temas sociais e culturais importantes? Por quê? Vamos colocar aí. Vou usar um exemplo meu. Nas minhas escrituras, né, vamos colocar assim, que ainda não estão finalizadas, eu trabalho muito a questão também política no sentido... a mistura que às vezes tentam fazer da religião com a política. Isso usando a fantasia. Você acredita que a sua literatura ou qualquer outra literatura fantástica pode ser usada para explorar esses temas sociais? Então, cara, é bem bacana essa pergunta, porque eu sou daquela ideia que a fantasia, que a literatura fantástica, né? Não só a fantasia, a ficção científica, o terror, enfim, eles todos falam muito mais da realidade do que a gente imagina, né? Eles sempre falam muito da realidade. Inclusive, eu dei um curso, agora pelo mestrado, sobre o direito ambiental crítico, né? Do ponto de vista da cultura pop. Então, aí, no curso, a gente fez análise de videogame, de animes, de mangás e de livros clássicos da literatura fantástica e também livros mais modernos. Porque a gente consegue fazer muitos paralelos com a realidade através da literatura fantástica, né? Ela fala muito da nossa realidade através de alegorias. Então, se um livro acadêmico, um livro científico pode ser utilizar de figuras alegóricas para mostrar um ponto, por que a gente não pode utilizar a literatura fantástica para falar de assuntos sérios, né? Então, eu penso muito nisso. Meus livros, muito se tem da questão socioambiental, em várias coisas, sabe? A gente vê muito sobre a destruição do meio ambiente, a corrupção do ser humano, né? O avanço, o afastamento do ser humano do seu estado natural das coisas, né? Então, a fantasia, para mim, ela tem muito essa ferramenta, ela tem muito esse poder, porque quando a gente escreve, a gente passa das nossas vivências, né? A gente passa da nossa realidade do mundo pro mundo que a gente está construindo. E eu acho que se diminui muito, né? A literatura fantástica, a literatura de entretenimento como algo que não é cultural, né? Como algo que não é, não digo academicamente, mas até intelectualmente vantajoso. Então, quem fala isso é porque nunca leu nada que é escrito no Brasil, né? Porque toda a literatura fantástica escrita no Brasil tem sempre esse fundo. O próprio lançamento do Thiago PHZ, Odisseia Temporal, que é afrofuturismo, os próprios livros agora do Guilherme Resch, que é um grande amigo meu também, que fala muito livro sobre apocalipse, fim do mundo, destruição da memória humana. Então, a gente avançando pela literatura nacional fantástica,
a gente vê que sim, a literatura é uma ferramenta para falar de questões culturais, questões históricas, questões religiosas, que nem tu falou, né, questões mais sérias, porque ela é um reflexo do mundo, né. Não, fez totalmente sentido, é que eu tô aqui reflexivo, que eu sabia que esse chá da tarde ia ser uma troca, assim, muito, muito reflexiva. Nossa, cara, isso que você tá falando é muito real mesmo, né? A gente, é porque aquilo, a gente dá vida ao papel com as nossas próprias experiências, com o nosso Sim, próprio olhar. Isso é sim, sim. importante. E até no curso, assim, eu tive bastante feedback dos alunos até um aluno comentou que me marcou muito, que ele falou que é muito fácil a gente fazer uma análise, né, crítica sobre textos históricos ou textos acadêmicos ou científicos, mas é muito complexo a gente fazer uma análise da nossa realidade através da cultura pop, né? Do livro de entretenimento que o pessoal chama, né? E só que tem os paralelos, estão todos ali. Eu fiz uma aula sobre cyberpunk, a destruição da estrutura humana natural, sobre as obras de apocalipse nuclear, o que eles representam para a humanidade, sobre a questão assim de obras que falam do conflito direto entre o ser humano, tecnologia e natureza, o próprio Apocalipse Zumbi, né, como as obras de Apocalipse Zumbi, Apocalipse Viral ou Fúngico, né, que nem agora o The Last of Us, mostram a Uhum. segregação, né, humana que sofre, como as classes mais pobres, o trabalhador, o proletário, sofre dia a dia e ainda sofre ainda mais em questões extremas, questões virais, questões climáticas. Então, tá tudo aí. É só a gente querer absorver, né? Nossa. É, assim, a gente queria absorver, você disse tudo, né? Filosófico, ele filosofa também, gente. E aqui, deixa eu fazer uma. Vamos continuando aqui, porque senão toda vez que eu trago assim um convidado que tem esse peso, né, de falar com propriedade, eu fico pensando, gente, como é bom às vezes a gente ter um espaço desses. Não dizendo que o chá da tarde é um espaço grandioso, mas como é bom a gente ter um espaço que a gente possa refletir sobre isso, sobre essas falas, né, sobre essas visões diferentes. E assim, meu caro, vamos lá, você é um autor de 26 anos, né? Que tá começando aí sua carreira há algum tempo, vamos o quê? Um ano, Sim. dois? Vamos colocar assim? Na verdade, eu publiquei o primeiro faz 8 anos. Só que Olha! eu só tô estruturando propriamente dito uma carreira faz 3 anos. Aí, gente, Então, mesmo assim, mas você tá bem estruturado, tá bem estruturado. O alicerce tá sendo bom. Pra começar pela capa do livro. Mas, enfim, como um jovem autor, quais os principais desafios que você enfrenta como jovem escritor em ascensão? Porque eu tenho, não sei o que aconteceu, teve um match ali com o teu livro que eu tô doido pra começar a ler, mas assim, gente, eu vou ter que reorganizar toda a minha leitura até o final do ano. Mas quais são os principais desafios que você enfrenta como jovem escritor em ascensão e como você tenta superá-los? Porque assim, a gente sabe que o Brasil, por mais que a gente tenha eventos como a Bienal, é um país que lê pouco. Eu sei porque eu já tive, como eu te falei, essa experiência fora. Vivi fora, morei por um período fora. E você via as pessoas com o hábito, o anseio pela leitura. E ultimamente, como a gente tá falando aqui no off, eu tenho desenvolvido um projeto para a Seduc do RJ, aqui do Rio. E assim, cara, é uma dificuldade muito grande para que você consiga desenvolver em um laboratório de ciências humanas o desejo por leitura, mesmo que seja uma coisa pequena. Como que você, assim, quais são os desafios, como você enfrenta? Fala aí para quem de repente está ouvindo a gente e pensa, poxa, tô começando agora também. então, assim, hoje em dia o principal desafio, que por um lado é muito bom, né, mas por outro lado é um desafio, é a questão que o mercado hoje em dia é muito competitivo, né? Ainda bem que hoje em dia a gente consegue ter uma publicação em maior escala de autores nacionais, né? Ainda bem, porque se tu for analisar, sei lá, 10 anos atrás, o mercado ele não tinha tanto autor nacional quanto se tem hoje em dia, né? Porque hoje em dia tem mais possibilidade de publicação, então todo mundo consegue, né, trazer sua obra ao mundo. Então é bom isso, mas é difícil porque a gente tem mais escritores, né, ali para a gente, querendo ou não, dividir o espaço, que tem uma forma de competição, né? A gente precisa
querendo não disputar espaço, mas é uma coisa boa também. Só que nesse meio tempo, nessa situação, meu maior desafio mesmo é conseguir mostrar o porquê que minha obra é diferente das outras, entende? Criar um conteúdo, que hoje em dia tudo é criação de conteúdo, né? A minha maior dificuldade é lidar com essa criação de conteúdo para poder atrair o público online. E também o tempo, porque hoje em dia todo mundo trabalha, né? Todo mundo estuda, todo mundo tem uma vida. Isso é muito difícil para mim conciliar meu tempo. Então, a maioria dos dias eu estou trabalhando o dia inteiro, aí depois tenho que cuidar da casa, aí depois eu tenho que trabalhar com mestrado, aí depois eu tenho o tempo que sobra para me escrever. Então, é aquele negócio de saber gerenciar bem o tempo, porque a gente pode ter a melhor história do mundo, mas se a gente não tiver tempo para escrever, ela nunca vai sair da nossa cabeça, né? Nem vai sair para o papel. Então, para mim, os dois maiores desafios para mim hoje em dia são gerir, né, as redes sociais, saber criar um bom conteúdo, criar comunidade é uma coisa muito difícil, mas muito necessária para o autor hoje em dia, né? Como eu falei, é um mercado competitivo, então a gente tem que se destacar. Uma forma de se destacar é ter uma obra muito boa, ótimo, perfeito, mas a outra forma principal é construir comunidade, porque você pode ser o melhor escritor do mundo, mas se ninguém te lê, você nunca vai alcançar lugar nenhum. E o meu segundo desafio é a gerência de tempo. É conseguir me organizar para poder escrever, porque minha vontade era escrever o dia inteiro, mas infelizmente... Os boletos não param. Eu ainda não consigo pagar minhas contas só com os meus livros, né? É isso, porque escrever para mim é um prazer, então para mim nunca vai ser um desafio para mim escrever, né? Criar ideias. O meu maior desafio é criar com comunidade, gerenciar a rede social e ter tempo para escrever. Então, quem quer entrar nesse mundo, cara, tem que estar preparado, tem que saber lidar com rede social e tem que saber gerenciar o próprio tempo. Gente, ó, ficou a dica aí no ar. E agora vamos falar do meu xodó, que é a capa deste livro. Quem fez, o que inspirou a capa? Você pode falar, por exemplo, você poderia falar um pouco, ou, né, do Retorno do Esquecido, que é o livro que eu comprei, um pouco da história, ou de um novo projeto seu, mas eu queria que você falasse também sobre a questão da capa. O que essa capa significa? Para quem não sabe, tá lá no Reels que eu fiz, do último Reels da Bienal, mas a gente vai colocar depois uma foto da capa, você deve ter alguma coisa no seu Instagram. Fala pra gente o que é esse Retorno do Esquecido, que é essa capa? Então, a capa a capa dos meus 3 livros, quem fez foi a Ju Calado, que ela é uma das capistas que trabalha com a Flávia, ela é uma capista incrível, inclusive eu acho que ela tem a capacidade de ler mentes, porque a gente só escreve ali no briefing a nossa ideia, nossas cores, é o que a gente quer, e ela faz praticamente um xerox do nosso cérebro, né? Não sei o que ela faz, ela tira uma cópia da nossa mente. Essa capa, ela é muito sobre um reinício, né? Porque o Retorno Esquecido é a segunda edição, né? Eu estava em outra editora, eu saí, enfim, fui para a Flive, então uma capa nova, com elementos da capa antiga, e é muito sobre isso, né? Sobre a chegada em um local que nos faz, que a gente faz parte, entendeu? Ali o Esquecido, que é esse cara da capa dourada, você pode ver que ele tá numa praia, né? Ele tá chegando no litoral, o mar tá às costas dele, à frente tem as costas não, tá dividido ali, né? Mas às frentes tem um terreno, lá no fundo ele vê uma construção, luz, ele vê algo ali. Então é alguém voltando para um lugar que pertence à história. É muito essa vibe que eu quero trazer na primeira capa, né, do livro. Cada outra capa também tem sua energia, né? Mas você pode ver que ela tá à noite, né? Então, em algum momento o dia vai voltar, né? Então a capa passa essa energia, tanto que se for ver a primeira capa é de noite, a segunda capa é de dia e a terceira capa é no crepúsculo. Então tem toda essa visão, né? Que a noite vai vir o dia, mas em algum momento o crepúsculo vai cair. Então a noite vai voltar, né? A escuridão vai voltar. A capa feita pela Ju, com o briefing que eu passei para ela, que eu não sei como ela conseguiu transformar aquela beleza. E já emendando a resposta, né? Falar da história de Crônicas de Arálvore, do próprio Retorno Esquecido. É uma aventura, né? Uma fantasia, uma high fantasy que se torna uma dark fantasy, né? Ao longo do livro. Ela começa bem jovem, bem leve, mas já no final do primeiro livro tem-se um baque, e depois se transformando cada vez mais em algo mais dark. Ela acompanha a história do Roby, né, e do Esquecido. O Roby, ele é o príncipe do reino de Arálvore, ele é uma criancinha, ele vive a vida dele de príncipe, né, com todas as mordomias,
Ele perdeu a mãe dele quando ele era muito, muito pequenininho, então ele é meio que criado pelo pai. Só que o pai é o rei, né? Então o pai não tem muito tempo para ficar com ele. Então ele passa boa parte dos dias com a cachorrinha dele, que é a melhor companhia dele. Ele tá vivendo a vida normal, até que o esquecido, né, que é esse cara, retorna para Aralver. Com o retorno do esquecido, a vida do príncipe vira de cabeça para baixo, porque ele acaba fazendo parte de uma profecia. Ele tem que ir até ao sul do reino, em busca de um poder capaz de expulsar o esquecido novamente de Aralver. Só que ele é uma criança, né, ele não pode ir sozinho. Então ele vai acompanhado pelos professores dele, que são 3, né, o professor de conhecimentos gerais, e os 2 gêmeos, que são os professores dele de combate, e pela cachorrinha dele. Ao longo da jornada ele conhece outras pessoas e tal, mas o grupo inicial deles é esse. Como ele nunca saiu de Aralver, nunca saiu do castelo ali, ele vai conhecendo Aralver, né, o reino que ele habita, também conforme ele vai se conhecendo, porque ele tem ali com seus 10, 11 anos, é um período muito de autoconhecimento, de descobrimento, então ele vai conhecendo Aralver e se conhecendo. Ao mesmo tempo que a gente acompanha a jornada dele, a gente acompanha a jornada do esquecido, que ele não é o vilão, não é o antagonista, ele é o outro protagonista. Ele voltou para Aralver em busca de algo que ele perdeu. O que ele perdeu, você vai só descobrir no final do volume 3. Só no livro 3, gente. Olha só a situação que a gente fica aqui. Eu também posso falar do projeto novo, já que tu... Claro, vamos lá. Como eu falei, eu voltei bem inspirado da Bienal, né? Tinha essa história que eu e a Nicole tínhamos iniciado juntos. Nicole Anunciato. Isso aí. Aí outra produção, anota o nome da Nicole, que eu quero a Nicole no chá da tarde. A gente tinha começado junto, mas até por questões de escolhas literárias, né, que ela escreve thriller, né, não necessariamente esse gênero, então ela vai manter no thriller e eu vou ficar com essa obra. E a gente tinha escrito o primeiro capítulo juntos e tal, eu tinha meio criado um escopo, mas eu tô redesenvolvendo agora. É uma história de horror cósmico, que se passa numa cidadezinha fictícia do interior do Rio Grande do Sul, que é muito baseada em Antônio Prado, que é onde eu nasci. Nessa história a gente vai acompanhar um grupo de jovens que jogam RPG, toda semana embaixo da quadra de esportes da escola deles. Só que eles estão enjoados da aventura e pedem para o mestre buscar uma inspiração nova. Ele vai em busca de uma inspiração nova na biblioteca pública, encontra um livro antigo, ali muito antigo, e vai adaptar a aventura. Só que quando eles vão jogar, sem querer, eles invocam uma entidade cósmica, esquecida, e eles vão ter que resolver esse problema. Então, é uma jornada... problema. É uma jornada de horror cósmico, que vai ter uma vibe assim meio Stranger Things, Evil Dead, com o chamado de Cthulhu. Tudo isso misturado no Brasil. Então, com muita brasilidade. Vai se passar no início dos anos 2000, então tem bastante referência ali aos inícios dos anos 2000. Ela vai ser bem horror cósmico, mas uma pegada assim mais jovem. Ele vai ter toda a pressão do horror cósmico, mas com uma pegada assim que todo mundo vai poder ler. É o suprassumo do caos, né, pessoal? Vocês estão vendo, é o suprassumo do caos. Vamos falar de uma outra coisa que eu queria muito, que é sobre a Flive. Porque eu amei o stand da Flive. Achei fantástico a energia dos autores lá, a energia do pessoal. Eu, de verdade, foi assim... Olha, gente, o stand da Flive da Bienal desse ano... Vamos ver ano que vem Bienal em São Paulo, né? Mas o stand da Bienal desse ano no Rio foi, para mim, o stand 10-0 para qualquer outro. Porque, assim, você tava muito movimentado, mas você tinha... mesmo naquela quantidade de pessoas ali... Você conseguia andar, você conseguia falar, você conseguia ver os livros. Era assim, como é ser um escritor da Flive? Cara, é muito prazeroso, tá? Eu vou ser bem sincero. Eu já trabalhei em outra editora, eu já publiquei em outra editora, conheço outras editoras do mercado, conheço o método de trabalho delas, mas a Flive, ela hoje em dia... para mim, tranquilamente, a melhor casa para se publicar um livro, tá? Porque a Flive surgiu dessa ideia do Lucas, né, que é o dono, que também é escritor, e tal, de uma casa editorial onde a relação entre editora e escritora é muito horizontal, muito transparente, né? É muito bom tá na Flive, é muito bom porque a gente tem uma estrutura muito, muito adequada de distribuição, uma estrutura de produção muito boa, a equipe, né, apesar de eu fazer parte da equipe, eu também posso falar que a equipe é muito capacitada, é muito boa com o que a gente faz hoje.
E é uma sensação, assim, de pertencimento, sabe? Porque tu vai lá numa Bienal, tu não sente que tu tá, digamos assim, trabalhando, sabe? Tu tá num momento que tu tá ali vendendo, tá tendo teus contatos, e a relação é muito amigável, entende? É muito transparente. Então, hoje em dia eu não troco a Flávia por nada, não troco a Flávia por nada, por toda essa estrutura que ela tem. Ela tem crescido bastante, tem mostrado a que veio, né? Porque o projeto da Flávia é muito isso, né? Uma publicação acessível a todos, publicação de qualidade, com livros bons. Então, cara, tu tá na Flávia, hoje em dia, eu estar ali, para mim é um sonho, porque eu vi a Flávia nascer, eu conheço o Lucas quando ele tava começando com os projetos da Flávia, e ver onde ela tá alcançando hoje em dia, cara, o próprio stand, esse stand tava, ano passado no São Paulo tava incrível, mas esse ano, cara, tava maior, tava com mais autores, mais estrutura, então ver a Flávia crescendo cada vez mais e fazer parte desse crescimento é muito bom, é muito prazeroso. Olha, meu querido, quando este sininho toca, você que está chegando aqui pela primeira vez, mas os nossos ouvintes, quando esse sininho toca, eles já sabem que o nosso chá está chegando no final. Mas antes de acabar, nós temos o nosso famoso Jogo das Xícaras. Bem, meu querido, o Jogo das Xícaras aqui, ele é um jogo diferenciado, digamos assim. Ele é divertido. Eu vou te mostrar aqui as 4 xícaras e dentro dessas 4 xícaras nós temos 4 chás com sabores diferentes, tá bom? A xícara eu tô muito empolgado para esse jogo porque eu adorei a ideia dele e eu também tô curioso pelos sabores de chá porque eu gosto de chá. Então, a xícara número 1, né, o nosso chá de laranja com limão, ou isso ou aquilo que você vai ter que responder, você vai ter que escolher, não tem pra onde fugir. O chá de número 2 é o chá de canela, que é termogênico. Aprendi quando eu trouxe aqui um nutricionista, ele me explicou. Mas enfim, que é um jogo rápido. O chá de canela é um jogo rápido. Eu te pergunto, você responde o que vier na mente. Entende? Literalmente isso. Xícara número 3 é o chá de morango, que é uma reflexão sobre a vida. Né? Porque assim, a vida às vezes, apesar dos boletos, ela pode ser um morango, sim. E a xícara número 4 é o chá de abacaxi com gengibre, que é uma situação problemática, polêmica, que você vai ter que responder aqui na lata, doa quem doer. Mas vamos lá, gente, vamos começar. Vou embaralhar aqui as xícaras, vamos embaralhar, essa vem pra cá, essa vem pra cá. Atenção. De cá pra cá, primeira, segunda, terceira ou quarta xícara, qual você escolhe? Cara, pode ser a terceira. Terceira? Ok? Essa aí. É a xícara de número 3, o nosso chá de morango. Uma reflexão sobre a vida. Meu caro, uma reflexão sobre a vida que você gostaria de deixar aqui, para quem está de repente querendo começar a escrever, para quem já tem, ali vamos botar entre aspas, o manuscrito e que deseja procurar, para quem tem o sonho, assim, o que você tem para deixar como uma mensagem para essas pessoas assim que estão ouvindo as nossas redes radionetifônicas e qual é a mensagem que você quer deixar para elas? Cara, no geral, assim, tá? Tanto para escrever quanto uma reflexão mesmo. Eu acho que a vida é muito mais sobre as coisas simples, né? E sobre o que a gente já alcançou, não necessariamente o que a gente quer alcançar, né? Muito do dia a dia, assim, a gente tá sempre mirando no futuro, nos objetivos futuros, e a gente não reflete muito o que a gente alcançou, entende? A gente não se parabeniza por que a gente já alcançou, que a gente já conquistou. Beleza, é bacana ter objetivos, é interessante, mas eu acho que é muito bom a gente também voltar para as coisas que a gente já conquista, nossas coisas simples que são prazerosas, desde uma xícara de chá, né, que é uma coisa simples do dia a dia que é prazerosa, quanto, sei lá, já ter um manuscrito pronto, já ter publicado um livro, ter uma opção de, comer uma coisa da hora, sabe? Eu acho que é muito bom a gente
se parabenizar porque aquilo que a gente alcançou e curtir as coisas simples. Porque se a gente perde o prazer nas coisas simples, a gente nunca vai alcançar o prazer nas coisas grandiosas, sabe? Grandioso, meu querido. E agora é o seu momento show da Xuxa, tá? Você pode mandar um beijo, um alô pra quem você quiser, entendeu? O que for, será esse o seu momento, tá bom? Tá, vamos lá. Deixa o seu arroba para as pessoas te seguirem, sim. Isso é importante. Aonde comprar o seu livro, que isso também é importante. Então, meu arroba é Henrique_Scopel, né? Se botar Henrique_Scopel, assim, vai achar bem fácil, eu sou sempre o primeiro. Primeiro, mandar um abraço, então, pra minha namorada, que tá é importante. Casa, né? Tá aqui acompanhando a tabela. E eu também queria mandar um abraço, assim, para todo mundo da Flive mesmo, sabe? Tanto a equipe, né? Que hoje em dia a gente tem bastante gente trabalhando, o próprio Lucas, a Dai, a Mari, a Luana, a Marina, o Vitor, o Kelvin, o outro Lucas, o Thiago, o Thiaguinhos. É uma equipe bem grande. A Dai, não sei se falei a Dai já. Se eu falei 2 vezes a Dai. E todos os autores também da Flive, meus amigos mais próximos e também os que só são colegas, porque é muito bom hoje em dia estar na Flive, então eu não poderia deixar de mandar esse abraço para eles, porque graças à Flive eu pude te conhecer, né? Pude estar na Bienal, pude conhecer, pude estar aqui nesse podcast que eu me diverti bastante. E é isso, um abraço para minha namorada e para todo mundo da Flive. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas se você escutou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e segue a gente lá no Instagram, @OMeuLivroDeIdeias. Aproveita e compartilha essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente, ok? Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.